Mas um outro contexto também que vai dar muito pano para manga é em relação à Venezuela, né? Por isso eu quero perguntar para o Eliseu quais são as últimas atualizações sobre o governo americano administrando, então, a Venezuela. A atualização que o nosso querido Mano Ferreira ontem, a nossa Mandiná do Morning Show, trouxe aqui. Porque ontem o Mano Ferreira falou sobre isso, que ele não acreditava que Donald Trump fosse deixar a Venezuela livre, leve e solta, até porque o regime de Maduro está lá ainda governando, não é verdade? Pois então, Donald Trump ontem à noite falou sobre isso, viu? Em entrevista ao New York Times, que foi divulgada na manhã de hoje, o presidente afirmou que pretende sim supervisionar o governo venezuelano e por tempo indeterminado. Segundo Donald Trump, essa supervisão americana pode durar anos, ou seja, indo de encontro à fala do Mano Ferreira de ontem, de que, olha, se o Donald Trump de fato quisesse ver a Venezuela livre da ditadura de Nicolás Maduro, tinha feito todo o regime cair e não deixado a número 2 de Nicolás Maduro, vice-presidente do país, se tornar presidente e tocar o barco. Ou seja, ela de fato é a presidente interina, vai ficar lá por 90 dias até que eles decidam o que vão fazer, só que quem vai dar as ordens relacionadas à diplomacia e ao comércio americano comércio venezuelano, perdão, é Donald Trump. O que ele quer? Façam o que vocês quiserem aí no país de vocês, mas com relação à exploração das riquezas e às questões diplomáticas, nós vamos supervisionar. Isso significa que a Venezuela vai ter que se abrir para o Ocidente. Agora, se abrir como? A embaixada dos Estados Unidos deverá ser aberta na Venezuela, em Caracas, isso já nos próximos dias. Informação que eu confirmei com uma fonte hoje de manhã aqui na capital americana, Washington DC. Então é uma informação que a gente já pode cravar. A embaixada que foi fechada há anos, eles estavam só com o encarregado, vai reabrir. 2, Donald Trump vai supervisionar. Toquem o arco de vocês aí, mas não mexam com o meu bolso, não pisem no meu calo, em outras palavras. E ele disse o seguinte: reconstrução lucrativa da Venezuela. Mano e amigos, isso diz o seguinte, que esse governo interino vai ter que dar para os Estados Unidos tudo que eles precisam, tudo que eles querem, inclusive pagar por essa operação militar que a gente acompanhou aí ao longo dos últimos 3 meses em águas internacionais lá na costa da Venezuela, no Mar do Caribe, do Pacífico. Aliás, essa operação ainda continua, viu? Tem vários navios ainda sendo interceptados, procurados, buscados para tentar coibir o tráfico internacional de drogas. Ou seja, a Venezuela vai pagar por uma supervisão dos Estados Unidos. E aparentemente o povo, meu caro David de Tarso, e o venezuelano, como é que fica nessa história? Aquele cara que está lá precisando ir no mercado, precisando de remédio, será que ele vai sentir no dia a dia essa situação ou não? Essa é a pergunta que muita gente tem feito, né, Eliseu? E ao longo dos próximos desdobramentos a gente vai estar trazendo as atualizações. Muito obrigado pela participação. Direto dos Estados Unidos, nosso correspondente internacional, Fernando Fonseca. De que forma, então, que a gente pode avaliar todos esses movimentos do Donald Trump? Porque o Marco Rubio, ontem, em coletiva de imprensa, também se manifestou, disse que vai ser dividido em 3 passos e o último deles é realmente estabelecer um novo regime na Venezuela. Eu concordo com o posicionamento do Mano. Os Estados Unidos estão ali para um longo prazo. Muito se falou sobre as drogas, a questão das drogas, a questão de imigrantes legais venezuelanos, ok, mas não acho que isso seja o ponto principal, o objetivo principal do Donald Trump. Também não acho que o petróleo venezuelano seja o objetivo principal do Trump, porque vai demorar para extrair e tirar o dinheiro necessário disso. A minha visão é a seguinte: a Venezuela estava em um processo claro de deterioração. O país está quebrado. O resultado do regime socialista do Maduro. Socialista não sabe produzir. Se soubesse produzir, eles não eram socialistas, eles eram capitalistas. Então, a Venezuela hoje tem uma produção de menos de 30% do que tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando tinha profissionais extraindo petróleo. Então, o Estado venezuelano estava falido e pronto para ser invadido, mesmo que de uma forma soft, por outros países. Tanto que os Estados Unidos encontraram lá agentes russos, agentes chineses, até agentes do Hezbollah encontraram na Venezuela. Cubanos. Então, os Estados Unidos, para mim, esse movimento do Trump foi muito mais, não sobre o que ele poderia ganhar, e sim sobre o que ele não poderia perder,
que é essa posição da Venezuela na América do Sul, que é super estratégica, seja de forma geográfica, no meio da América do Sul, seja por causa do petróleo, que é um recurso valiosíssimo e que tem 25% das reservas mundiais, né, estão ali na Venezuela. Então, ele não é o que ele vai ganhar ali, ele só não podia deixar a China e a Rússia tomarem aquilo. Quando ele viu que esses dois países que são inimigos ou adversários dos Estados Unidos na geopolítica global estavam se aproximando da Venezuela, ele foi lá na frente, pulou e atravessou os dois países. Então eu acredito que essa operação, o objetivo principal era bloquear a China e a Rússia, e esse objetivo já foi bem sucedido, porque agora vai ser muito mais difícil eles entrarem lá, desestabilizou o regime atual, apesar do regime ainda estar funcionando, né? Você tirou uma pessoa só, mas o regime todo ainda está lá implementado. Nas ordens do Trump, né, agora. Ele agora colocou o seguinte: essa é a música, dance conforme a música, se não dançar conforme a música, você vai ser removido do baile. Já foi um, entendeu? Então, assim, eu acho que só isso vai segurar muito o regime atual, e aí, a partir de agora, eles vão tentar legitimar isso perante os órgãos supranacionais aí, multilaterais, enquanto isso, vão ver o que mais eles conseguem tirar dessa intervenção na Venezuela. Eu não dei a chance do Mano falar sobre a questão da Venezuela, e ele tá meio bravo comigo, por isso eu vou dar a oportunidade para que você possa se manifestar, Mano Ferreira. David, eu diria que eu não tô bravo com você, eu tô bravo com a situação dos venezuelanos, porque você sabe que não apenas a ditadura continua, como houve novas prisões, inclusive de jornalistas, e até mesmo de dois irmãos que simplesmente comemoraram a prisão de Nicolás Maduro e foram presos pelo simples fato de expressarem o seu sentimento, o que demonstra que, infelizmente, o povo venezuelano continua vivendo sob um regime totalitário, autoritário, ditatorial, que massacra o seu povo. E, na minha visão, qualquer um que defende os valores de liberdade e democracia precisa olhar para a situação da Venezuela e exigir de forma imediata a liberação de todos os presos políticos que permanecem sob o jugo do regime ditatorial. E acho muito decepcionante que o governo americano, nessas circunstâncias, deixe a situação institucional, a situação de retomada das liberdades, para o último plano dessa história. É como o pai que vai no shopping com os filhos e diz: na volta a gente compra, na volta a gente fala de democracia, na volta a gente fala da liberdade dos presos políticos. E eu acho isso muito lamentável. Mas